Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, nós paramos aí na primeira parte de nosso comentário, nossa explicação da nossa lição, falando a respeito do. A gente já falou aí no primeiro ponto, e os dois primeiros subpontos da nossa lição. Nós falamos sobre o contexto histórico do livro de Zacarias, falamos sobre a vida pessoal do profeta Zacarias, e agora, meus irmãos, continuando o primeiro ponto de nossa lição, nós queremos falar a respeito da estrutura e mensagem do livro de Zacarias e também a unidade literária. Amém? Então vamos aí para estrutura e mensagem. Os oráculos de Zacarias são apocalípticos, ou seja, são relativos ao Apocalipse. Amém? É uma mensagem relativa ao Apocalipse. Como que Zacarias sabia que o livro de Apocalipse ia ser escrito, que Deus iria dar essa mensagem ao profeta João? Ao apóstolo João, eu não sei te explicar, mas Deus, ele é sabedor de tudo. Deus, ele já sabia que no Novo Testamento iríamos ter essa parte do Apocalipse. E Deus, ele é soberano, queridos, ele faz como ele quer, ele age como ele quer. Ele deu a mensagem ao profeta Zacarias, uma mensagem apocalíptica, amém? Então é isso que nós entendemos. Eles foram entregues ao profeta Zacarias através de visão e pela palavra. Essa era uma das formas que Deus usava para falar com os seus servos, com os profetas. Ele falava através de visão, ele falava através de palavra. Então, a mensagem de Zacarias foi entregue através de visão e através da palavra. O assunto do livro, o principal assunto do livro é o Messias de Israel, Jesus. Este é o principal assunto do livro, é o principal assunto da mensagem. Meus queridos e amados irmãos, uma mensagem, o seu principal assunto de uma mensagem, de um pregador, deve ser sempre Jesus. A mensagem que deve sair de nossa boca, nos púlpitos da nossa igreja, sempre tem que ser uma mensagem cristológica, uma mensagem voltada a Cristo. Infelizmente, hoje, na maioria das vezes, os pregadores, que são considerados pregadores eloquentes da atualidade, dos nossos dias atuais, infelizmente, eles não pregam mais, alguns não pregam mais uma mensagem cristológica, né? Estão fugindo daquilo que deveria ser realmente a verdadeira mensagem, daquilo que deveria ser pregado, que é o Messias, que é Cristo, que é a mensagem cristocêntrica. Pois bem, meus irmãos, a mensagem do livro de Zacarias é uma mensagem messiânica e também fala sobre Jerusalém, né? E há diversas referências diretas e indiretas de Zacarias e o Novo Testamento. Há uma grande referência do livro de Zacarias e do livro ou seja, e o Novo Testamento. Há uma semelhança, há umas referências que se combinam. Amém? E você pode acompanhar aí, conferindo Zacarias capítulo 9, versículo 9 e Mateus 21 e 5. Zacarias capítulo 11, versículo 13 e conferir Mateus 27, versículo 9 e 10. Você também pode conferir a referência de Zacarias capítulo 12, versículo 10 e Apocalipse 27. A vinda do Messias e os demais eventos escatológicos predominam os capítulos de 9 a 14. Então, o livro de Zacarias é um livro que fala a respeito da vinda do Messias. Fala sobre o Messias, sobre Israel. Então, meus irmãos, o teor, então, a base da mensagem do livro de Zacarias fala sobre o Messias. É um livro messiânico também, o livro de Zacarias. A maior parte do seu livro fala sobre o Messias, do capítulo 9, versículo 14. Amém? Deus abençoe? Entendido? Certo. Vamos para o quarto subponto do nosso primeiro ponto de nossa lição, falando sobre a unidade literária. Há uma unidade aqui no livro de Zacarias, uma unidade literária. Né? A unidade literária do livro de Zacarias. A respeito da unidade literária de Zacarias, as opiniões mais populares estão divididas em três grupos principais. Quais são esses três grupos principais? Você que é professor, né, você pode pegar aqui essa parte para fazer pergunta para a sua classe. Você vai estar ensinando aí e fazer a pergunta. Alunos, quais são as três partes principais que unificam o livro de Zacarias? Quais são as três partes principais que se dividem? E a primeira parte é os que defendem, segundo as opiniões, né, irmão? As opiniões literárias. Eu falei do livro, mas as opiniões literárias. As três partes das opiniões literárias são as seguintes. A primeira, os que defendem a unidade literária.
Segundo, os que consideram os capítulos de 9 a 14 provenientes do período pré-exílio babilônico. E terceiro, os que apontam para o período pós-exílio, né, que são os liberais. Essa última ideia é destacada pelos críticos conservadores, mas a diferença de estilo literário é natural. Um autor pode mudar seu estilo com o tempo e com o assunto a ser tratado, em relação à passagem de Zacarias, capítulo 11, versículo 13, onde o evangelista Mateus atribui a autoria do seu conteúdo ao profeta Jeremias e não também ao profeta Zacarias. Né? O evangelista Mateus ele só atribui a autoria do versículo do capítulo 11, versículo 13, aí do livro de Zacarias, que também está lá na referência que nós citamos, Mateus, capítulo 21, não me pode a memória, Mateus, capítulo 27, versículo 9 e 10, o evangelista Mateus, ele atribui essa profecia apenas, a sua autoria ao profeta Jeremias. Onde o evangelista atribui a autoria do seu conteúdo ao profeta Jeremias. Há pelo menos duas explicações. Primeira explicação a respeito da unidade literária, a respeito disso aí. Primeira, combinação profética. Jeremias comprou um campo, é verdade, está lá registrado. Jeremias 32, versículo 6 a 9. Jeremias visitou a casa do oleiro, a gente sabe. Jeremias, capítulo 18, versículo 2. E o Antigo Testamento ele é rico em detalhes para narrar a obra redentora. Então, todos os profetas ali do Antigo Testamento, eles estavam ali para narrar a obra redentora. Todos eles profetizaram a respeito da vinda do Messias. Então, pode ser que haja aí uma semelhança. Né? Ele não se restringe apenas às profecias diretas. Os escritores do Novo Testamento reconhecem a presença de Cristo e sua obra na história da redenção. Nesse caso, a citação de Zacarias 11:13 seria dos dois profetas. Os dois profetas profetizaram a mesma coisa. Isso não é errado. O mesmo profeta, os dois profetas profetizaram a mesma profecia, a mesma palavra. Né? Na verdade, todos os profetas profetizaram a respeito da vida do Messias. Entretanto, somente Jeremias ele é mencionado. E dá-se a ideia de por que apenas Jeremias é mencionado. Talvez porque ele era o profeta mais antigo, também mais importante, é um dos profetas maiores do livro. Desse modo, temos a unidade literária. Mas isso não significa que essa profecia não foi também dada pelo profeta Zacarias. Mas vamos para a segunda aplicação. Coletânea de profecias. A outra explicação é apenas hipotética. Seria uma coleção de oráculos, seria uma coleção de mensagens, né, entregues a Jeremias após a conclusão de seu livro. Eles teriam sido preservados pelo povo e mais tarde incluídos por Zacarias na segunda parte dos seus oráculos. Então, aqui é a coletânea de profecias, né? Segundo esse nosso comentário aqui, né, da segunda aplicação a respeito da unidade literária do livro de Zacarias, pode ser que seria uma coleção de oráculos entregue a Jeremias após a conclusão de seu livro. Ou seja, Jeremias compôs seu livro, né, concluiu seu livro, fechou e recebeu uma outra coleção de oráculos, né, de mensagens divinas, e eles teriam sido preservados pelo povo e mais tarde ter sido incluído por Zacarias na segunda parte dos seus oráculos. Mas de uma coisa nós temos certeza: os dois profetas profetizaram isso, os dois profetas falaram essa mensagem, é uma mensagem messiânica, né, que veio a se cumprir e que está se cumprindo e que vai se cumprir, porque quando Deus ele promete, quando Deus ele fala, ele cumpre. Se foi Deus que entregou essa mensagem a estes profetas, com certeza essa mensagem vai ter o seu cumprimento. Então, meus irmãos, nós acabamos aqui de estudar a respeito do primeiro ponto de nossa lição de número 12, do quarto trimestre de lições bíblicas, né, dominicais, aí do ano de 2012. Nós estudamos aqui no primeiro ponto a respeito do livro de Zacarias.
estudamos o contexto histórico de Zacarias, né, quando foi escrito o livro de Zacarias, estudamos aí a vida pessoal do profeta Zacarias, estudamos aí que o profeta Zacarias, né, aprendemos aqui na vida pessoal do profeta Zacarias, que ele é descendente, né, de famílias sacerdotais, assim como Jeremias, como Ezequiel. Estudamos também que Zacarias ele foi criado pelo seu avô Ido, por isso o nome de seu pai não é citado no livro de Esdras, capítulo 5, versículo 1. Estudamos aí a estrutura da mensagem do livro de Zacarias. A mensagem é uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que fala sobre o Messias, uma mensagem que fala sobre Jerusalém, mas em primeiro plano sobre o Messias, né? E também estudamos a unidade literária do livro de Zacarias. Estudamos aí que tanto o profeta Zacarias como o profeta Jeremias profetizaram quase com a mesma mensagem, mas foram mensagens dadas por Deus e entregues por Deus. Bem, Deus continue abençoando a sua vida e continue assistindo os nossos vídeos, porque no próximo vídeo, no vídeo parte 3, nós iremos dar continuidade à nossa lição, explicando aí sobre a promessa de restauração. Promessa de restauração. Então, continue aí ligado com os nossos vídeos. A nossa próxima explicação, né, explicação parte 3, será sobre o segundo ponto de nossa lição. Deus te abençoe e até lá.